Hi, my name is Aline. I'm a mechanical engineering student, and now I'm going to talk about alloys for high temperature use. These alloys are created to prevent creep failures. This means that these alloys are extremely creep resistant. But what is creep resistance? Surface material exposed to high temperature and static mechanical stress can suffer deformations. This characteristic deformations is called creep. Creep resistance is the same deformation resistance for high temperature and static mechanical stress. Agora eu vou dar alguns exemplos de estruturas que precisam ser compostas por esses materiais resistentes à fluência. Um dos primeiros exemplos que a gente tem datados os rotores de turbina motores a jato, né, que são conhecidos como turbojatos. Eles são constituídos por compressores e turbinas que... vou explicar mais ou menos o funcionamento. Primeiro, o compressor ele vai receber o ar atmosférico, né? Ele vai fazer uma alta pressão nesse ar e vai enviar para o combustor. No combustor, ele vai receber o combustível, vai ser misturado ao combustível e vai haver uma faísca que vai ativar a combustão, né, desse ar altamente comprimido. Então, tanto o ar altamente comprimido quanto o calor que gera vai direto para a turbina. Então, essa turbina, as palhetas de turbina, ela tem que ser resistente à fluência. Hoje em dia, é mais utilizado o turbofan, porque ele tem uma composição um pouquinho diferente na turbina, né? Então, faz com que ele seja um pouco mais eficiente, nos rotores de turbina, desculpa. Então, faz com que ele seja um pouquinho mais eficiente. Ele tem uma ventoinha, ele tem 2 compressores e ele tem uma turbina diferenciada que vai fazer com que ele consiga chegar a alturas mais altas, suporta um pouquinho mais da velocidade, né? Consegue alcançar uma velocidade mais alta. Aqui eu dei o exemplo de algumas palhetas que a gente pode utilizar para diversos tipos de modelos de turbina, e é exatamente esse tipo de estrutura que tem que ser resistente à fluência. Outro exemplo de material que é resistente à fluência são os ladrilhos, que são... que fazem a composição, né, do sistema de proteção térmico de ônibus espaciais. Nós temos esses 2 tipos de ladrilhos, que são os ladrilhos na parte inferior, que eles são pretinhos, e tem essa parte de cima, que são do mesmo material praticamente, tem uma pequena mudança, porque um tem uma composição de dióxido de alumínio, mas eles têm assim, a mesma capacidade de aguentar altas temperaturas. Eles suportam variações de menos 270 graus Celsius a 1650. E aqui eu tenho uma aproximação para a gente ver um pouquinho como é. Eles são feitos de fibra de sílica, né? Então, aqui está a composição deles. Aqui eu coloquei mais direitinho explicando. Aí eu botei um videozinho para a gente poder ver como que ele resistir à alta temperatura. Eu tive um probleminha com a exibição pelo programa, eu vou direto pelo YouTube mesmo. Aí, So while the inside of the tile is still 2300 degrees, I can play with it because it's not transmitting any of that heat back. So in essence, it's insulating me from itself at this point. You kind of think of that as like the center, the orbit under entry, and then this is the inside, except it's on the outside. You guys want to comment? Yeah, I'll take pictures. Anything you want to pick one up? Por mais que ele está recebendo calor, ele não está transmitindo essa temperatura para a mão, né, da pessoa que está segurando. Isso é uma característica também dessa cerâmica, porque ela precisa proteger os componentes internos da nave, so né? You can touch that. Oh yeah. It's really cool to touch. I was trying to show you. Bem, outros exemplos muito comuns também desse tipo de estrutura são as turbinas a gás, a caldeira ou gerador de vapor, e eu coloquei também o grafeno, que é um tipo de material composto por carbono, né, extraído da grafite, e ele está sendo estudado ainda por conta das propriedades, ele é super propriedades dele, ele é um supercondutor e ele também suporta uma temperatura uma alta temperatura, né, e ele tem o ponto de fusão dele é muito alto, acho que se não me engano são 4.000 graus Celsius, então ele ainda está sendo estudado para o desenvolvimento de estruturas. Agora eu vou falar um pouco sobre as características desses materiais que são resistentes à fluência. Primeiro, eles têm uma temperatura de fusão alta, que os materiais que são resistentes à fluência, eles conseguem operar, né, a uma temperatura de mais ou menos 30 a 40% do seu ponto de fusão absoluto. Além disso, o tamanho do grão. Quanto maior o grão, maior a resistência. E falando sobre isso, tem uma técnica que é utilizada nas palhetas de turbina, que é a solidificação direcional. Ela vai alongar o grão ou componentes monocristalinos, ajudando, né, na resistência à fluência. Outra característica é o módulo de elasticidade. Quanto mais alto o módulo de elasticidade, maior a resistência à fluência. Quando você adiciona também elementos de liga que têm características à resistência à fluência, você adiciona também, aumenta, né, a resistência à liga. Ligas resistentes à fluência podem ser metálicas ou não metálicas. O nosso interesse agora é em ligas metálicas, que a gente vai falar sobre as superligas. Mas também tem aí as ligas que são resistentes, ligas metálicas, né, que são resistentes à fluência, são os ácidos inoxidáveis, os metais refratários e as superligas.
Aí eu falei um pouco sobre os ácidos inoxidáveis, que eles são constituídos principalmente por cromo. O cromo ele dá essa capacidade de resistir a alta temperatura e eles são utilizados principalmente na fabricação de turbina, gás, caldeiras, fornos, aeronaves, mísseis e geradores de energia nuclear. E os metais refratários, eles são constituídos por ligas, né? Eles são compostos por ligas metálicas, que são o nióbio, o molibdênio, o tungstênio e o tântalo. Eles conseguem aí variar uma temperatura de fusão de 2.468 graus Celsius a 3.410 graus Celsius. Eles têm uma alta resistência mecânica, alto modo de elasticidade e são usados principalmente em aeronaves e tubos de raio-x, entre outras utilizações. Aqui eu coloquei para a gente ter uma ideia de como que funciona essa temperatura de fusão, né? Coloquei alguns materiais de destaque que são muito utilizados no mercado. Em destaque aí o cobalto, o níquel, o carbono também é muito utilizado. Bom, aqui eu dei um exemplo de algumas falhas que ocorreram por conta de materiais que não são resistentes a fluentes. Aqui tem uma solda, onde ela começou a gerar essas microcavidades, né? E isso é característica de fratura dúctil, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de palhetas de avião, turbina de avião, em que ocorreu também esse tipo de falha, além da corrosão, né? Então, como essas palhetas elas entram em contato com os combustíveis, elas também precisam ser resistentes à corrosão e oxidação. Então, por isso que é muito importante a utilização da liga certa para constituir esses materiais. Superligas. As ligas que a gente vai falar aqui são Hastelloy, Haynes, Monel, Inconel, Vaspeloy e René. São superligas que a gente escolheu para falar, mas tem vários outros tipos de superligas. Agora eu vou falar um pouco sobre a característica principal das superligas. Elas são compostas principalmente por níquel, cobalto e ferro. E, além disso, ela também pode ter na composição elementos metálicos refratários ou cromo, e entre outros. E ela tem uma combinação superlativa de todas as propriedades que cada um dessas ligas, cada um desses elementos de liga tem, né? Além disso, ela apresenta uma microestrutura alcenística. São ligas de alto desempenho, podem possuir resistência à corrosão, resistência à fluência, resistência à variação de temperatura brusca, serem supercondutores, têm alta dureza e dentre outras características que são somadas aí às superligas por conta da constituição delas com essas ligas, elementos de liga. Bom, eu vou falar sobre as superligas Hastelloy e Haynes. Elas são produzidas, patenteadas pela Haynes International, que é uma empresa indiana, que foi fundada em 1902. Antes disso, ela já existia, né, mas com outro nome. Mas ela ficou bem famosa, assim, expandiu o negócio em 1912 por conta da Primeira Guerra Mundial. Ela produziu toneladas de superligas para poder produzir aqueles turbojatos que a gente falou sobre lá no início. O principal componente que tem é níquel e cobalto. Outros elementos de liga podem ser adicionados para caracterizar as variedades dessas ligas, como, por exemplo, o molibdênio, o cromo, o ferro, o cobre, o manganês, o titânio, o zircônio, o alumínio, o carbono e o tungstênio. As duas principais ligas que essa empresa produz as ligas Haynes e Hastelloy, que é o que eu vou falar agora. As ligas Haynes, que são características, são essas aqui vermelhinhas, elas são mais usadas para materiais que precisam ter resistência à fluência, a altas temperaturas, né? E aqui são as ligas Hastelloy, elas têm um mercado de utilização muito grande delas também. Vou falar mais um pouco sobre isso mais à frente, né? Essas em azul aqui são as ligas Hastelloy que são resistentes à corrosão. E essas ligas aqui vermelhinhas no final são resistentes à alta temperatura também, resistentes à fluência. E elas são classificadas por várias séries. Essas séries, elas foram desenvolvidas especificamente para atuar em cada área, né, em cada tipo de mercado diferente. Elas têm características diferentes, têm concentrações de elementos de liga diferentes. Aqui tem a série delas, né? São várias séries que a gente está vendo aqui, tanto a base de níquel quanto a base de cobalto. A base de níquel tem as concentrações que estão marcadas aqui. Cada tipo de série dessa é utilizada para um tipo de material diferente, então elas foram desenvolvidas com características diferentes por conta dessa concentração de elementos. E essas aqui são as Haynes, né? São as Hastelloy, que são as resistentes à corrosão. Aqui eu tenho as resistentes à alta temperatura, que são a Hastelloy. Aqui eu tenho a série delas e quais são os elementos de liga constituintes delas e a concentração. A base de cobalto e a base de ferro, né? Porque, como eu falei, elas tem um principal, uma liga principal e depois tem a variação dos elementos. Bom, o processo de fabricação dessas superligas passa por alguns processos. E eu vou falar alguns deles aqui. Primeiro, basicamente, todas elas passam por fusão e refusão. Depois da fusão e refusão, ou elas vão para o forjamento ou elas vão para a laminação. Do forjamento, elas vão formar peças que sejam de forja ou tarugos. Também podem ser formados barras, arames, tubos
ou conectores de tubos. Ou se não, eu posso ir pelo outro caminho, que seria da fusão-refusão, e para a laminação. Aí eu tenho laminação a frio, que vai produzir placas, e laminação a quente, que depois passa pelo recozimento. Aqui no recozimento ela recebe outros tratamentos térmicos, ou até mesmo termoquímicos, né, que é no caso da precipitação. Geralmente é por nitrogênio, porque ela precisa de ter uma superfície um pouco mais brilhosa, branca. Daqui, ela forma do recozimento, depois desses tratamentos térmicos, ela vai para formar as bobinas, as folhas ou outros componentes, conforme o desejo, né, do cliente, do que ele pede. Bom, essas superligas, elas são utilizadas em vários tipos de mercados. Eu vou falar sobre os mercados espaciais agora. No mercado espacial, a gente encontra a necessidade de alta resistência à variação de temperatura, resistência mecânica, resistência à fluência e, em alguns casos, resistência à corrosão. E as peças que são feitas dessas ligas são principalmente aviões comerciais e muitos aviões militares, bem como a bordo de veículos que exploram as fronteiras do espaço, componentes estruturais de motores aeronáuticos, sistemas de purga de ar, escudo térmico, fixadores e linhas hidráulicas. E aqui eu escolhi duas ligas, né, que são uma das principais utilizadas nesse mercado aeroespacial, que são as REIN 188, que elas são constituídas por cobalto, níquel, cromo e tungstênio. Tanto o cromo quanto o tungstênio eles são utilizados para resistência à fluência. O níquel é resistência à tração e essa variação de temperatura, e o cobalto também ele tem uma alta resistência à fluência, né? E também à oxidação. Então, essa liga aqui ela é muito importante para a parte estrutural desse mercado aeroespacial. E aqui eu tenho um outro exemplo, que é a liga Hastelloy-W, que é uma liga usada para solda. Então, tanto a solda quanto a parte estrutural, qualquer tipo de estrutura que precisa ser resistente à fluência e dentre outras resistências à corrosão, elas precisam ser ligadas, né, conectadas por uma solda também que seja resistente a essas exposições, né? Então, eu tenho o exemplo da Hastelloy-W, que ela é usada praticamente em todas as soldas de conectores, de tubos, né? São os exemplos que eu dei. Outro mercado que utiliza essas superligas é o mercado de geração de energia. Nesse mercado tem a necessidade de resistência à alta temperatura, resistência à oxidação, conformabilidade e soldabilidade, e as ligas REIN são as mais usadas. Mas aqui eu coloquei o exemplo de uma turbina a gás, né, que eu utilizo vários tipos de ligas, aqui eu coloquei para cada tipo de área, partição delas tem um tipo de liga, e para poder fazer a conexão dessas partes, né, constituintes, eu uso a solda, uma solda que também precisa ser resistente, geralmente a solda W, né, a Hastelloy-W. E os tipos de estruturas mais comuns para esse tipo de liga turbina a gás industrial, que foi esse exemplo que eu dei aqui, queimadores e injetores, camisas de combustão, dutos de transição e componentes de exaustão. O vapor ultra supercrítico avançado, AUSC, CO2 supercrítico, motores esterlinos, usinas de energia solar concentrada, CSP, células de combustível, dentre outros também. Processamento químico é outro mercado também, que tem a necessidade aí, de materiais que sejam resistentes à corrosão em baixas e altas temperaturas, e usa-se a liga Hastelloy à base de níquel, cromo e molibdênio. O molibdênio ele é um tipo de liga que é resistente à corrosão, à oxidação, né? E também é resistente à alta temperatura, à variação de temperatura. Então, tanto o cromo como o molibdênio vai dar essa característica superliga. Aí, os exemplos que eu tenho de utilização são para os reatores, agitadores, trocadores de calor, reboilers, colunas, bandejas, embalagens, tubulações, acoplamento, válvula, bombas, filtros, secadores e oxidantes térmicos. Aqui eu tenho a utilização na indústria de petróleo, né? Que as estruturas precisam ser feitas de superligas também, porque elas precisam ser resistentes à corrosão, principalmente por conta do mar, né? Que contém tanto a água quanto o sal, eles são altamente corrosivos por longo tempo, a exposição de longo tempo desses dois. E também na indústria química, né? Farmacêutica, dentre outros. Temos também outras indústrias de aplicação, que é indústria eletrônica, cerâmica, automotiva, indústria de aquecimento industrial, marinha e nuclear da marinha, mineração e processamento de minerais, processamento de vidro e indústria de termopartes. Agora eu quero falar um pouquinho de momentos históricos onde essas superligas estavam presentes. Um exemplo disso é que no final da Segunda Guerra Mundial, a Haynes International fez uma parceria com a NASA e ela começou a produzir
toneladas de superligas que foram usadas na parte estrutural, de ferramentas, de carros, né, para exploração de superfícies. Então, a gente encontra essas superligas aí em vários exemplos. Como, por exemplo, em 1961, no foguete Atlas III, tanto no foguete quanto na cápsula de Mercúrio foram utilizadas essas superligas. Como exemplo, eu tenho a superliga Haynes R41, Stellit, como eu falei, tem vários outros tipos de superligas. Essa aqui é um outro tipo. E Hastelloy B, que são usados nos escudos térmicos. Lembra daquele ladrilho que eu falei? Então, isso aqui é outro tipo de liga, no caso, né? Metálica. Mas ali era cerâmica, lá foi cerâmica, mas também posso usar ligas metálicas. Um exemplo aqui é a Hastelloy B. Também para lâminas da bomba, tubo e coletores de admissão. Um outro exemplo é a missão de 1969, missão Lua, Apollo 11 e foguete Saturno V, onde os motores de foguete F1 usaram, né, nas lâminas de turbina. Lâminas de turbina são as palhetas de turbina, né, as blades, que foram utilizados a liga Haynes 713C. Extensão da saia de bico da liga Hastelloy C, também é uma liga muito famosa, Hastelloy C. Trocadores de calor, um coletor turbo, bomba de liga R41, soldagem da liga Hastelloy W. Outro exemplo aqui, né, Hastelloy W para solda. Outro tipo de exemplo também conhecidos que a gente nem imagina, né, a utilização da Ferrari, também uma superliga, na parte estrutural da Estátua da Liberdade, e a gente também encontra a Hastelloy C22 na coroa da Estátua da Liberdade. Também temos aqui, em 2012, a utilização da Haynes 230, que é utilizada nos propulsores desse foguete, que foi o primeiro foguete, que sobe assim verticalmente, né? Tem esse formato. Então, o nome dele era Mars Science Laboratory, MSL. E também no Curiosity Rover. É esse carrinho aqui que ele é usado para explorar a superfície de alguns planetas, né? E também na ISS. Atualmente, a gente encontra a utilização de uns anos para cá, né, das superligas em várias áreas, como, por exemplo, na área médica, né, por exemplo, as ligas Hastelloy e Haynes, elas são à base de cobalto e têm sido usadas para válvulas cardíacas, articulações artificiais de joelho e quadril, instrumentos dentários e grampos cirúrgicos. A Haynes 25 é uma liga de cobalto, níquel, cromo e tungstênio, que é geralmente utilizada para aplicação médica, né. E atualmente, né, aconteceu esse ano, o lançamento do robô Perseverance. Ele isso foi em julho, né? Ele tem o objetivo de ir para chegar em Marte, né? Pousar em Marte e colher algumas amostras e estudar a superfície. O robô Perseverance, ele é todo constituído de superligas Haynes e Hastelloy. É mais uma parceria com a NASA, né? E tanto a parte estrutural dele quanto as ferramentas são utilizando esse tipo de liga. E para finalizar, eu separei um vídeo mostrando como que é esse robô, né? Porque as imagens que eu mostrei são ilustrativas, então eu queria mostrar como que é esse robô. Ele é constituído por algumas ligas, superligas, né? Tanto Haynes quanto Hastelloy. Aqui eu coloquei um artigo que saiu na própria página da empresa. E esse robô ele está equipado para recolher amostras, fazer gravações de relevo, raio-x para procurar fósseis, entre outras propriedades, outras ferramentas que ele tem. Tanto a parte estrutural dele como essas ferramentas foram feitas por essas superligas. Aí, como eu não estou conseguindo exibir por aqui, eu vou colocar no YouTube. Aqui fala mais ou menos as ferramentas que ele tem, né? Is that it's able to self-drive for a distance of up to 200 meters per day. As the rover is driving, it's literally building the map of the road it's driving on Mars. Scientists for years have told us that to really unlock the secrets of Mars, we have to bring samples from Mars back to Earth. So what Mars 2020 is going to do Essa is ferramenta é feita de to drill superliga. samples, put them in small tubes. We're going to seal it in its own individual tube. We set them on the surface Ele vai to recolher provide a várias target amostras, né? for the second two missions, which hopefully will get in development in the next several years and could potentially get the samples back to Earth by 2031. Perseverance is a very, very profound first step in both our understanding of our place in the universe and Esse robô ele está sendo desenvolvido desde 2011. Só esse ano que foram lançar. Quer dizer, essa parceria aí já é de longo prazo e desde então várias ligas, né, foram lançadas para constituir, né, a estrutura e tudo que esse robô precisava. Então,
É só isso, gente. Muito obrigada pela atenção. E fica aí algumas informações importantes sobre Superligas. Muito obrigada e até mais.